Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A condução coercitiva do ex-presidente Lula, ou sob vara, como se diz no jargão forense, criou um cenário explosivo e dividiu ainda mais o já dividido Brasil. Se a intenção autodeclarada da Operação Lava Jato foi não provocar tumulto, o tiro saiu pela culatra. Somando isso à delação do senador Delcídio do Amaral, o petardo também atingiu em cheio o governo da presidente Dilma. Cena Política faz uma mesa redonda para debater a crise que não para e que tem fatos novos e explosivos a cada dia. Presença do sociólogo e cientista político Rudá Rissi. É doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Foi consultor da ONU e do Observatório Internacional da Democracia. Diretor do Instituto Cultiva. Autor dos livros Lulismo, da Era dos Movimentos Sociais, a Ascensão da Nova Classe Média Brasileira e Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013. Do historiador João Furtado, graduado em História e Sociologia pela UFMG, doutor em História Social pela USP, é professor da graduação e da pós-graduação da Federal, autor do livro O Manto de Penépole, História, Mito e Memória da Inconfidência Mineira, 1788-89. E também a presença do advogado e professor de Direito Constitucional Emílio Peluso, professor de Direito Constitucional da UFMG, mestre e doutor em Direito também pela mesma universidade, coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade Federal. Muito prazer em recebê-los aqui nessa mesa redonda, que não seja ser redonda, né? Falta mais uma pessoa ali para ficar redonda, quase redonda. Muito obrigado pela presença dos três professores e mestres. E começando aqui com o historiador da UFMG. A gente tem a história brasileira aí com muitos fatos, embora há quem diga que a história brasileira é uma história até morna, né? Mas não é verdade, também é uma história pulsante. Eu não conheço fatos de ex-presidentes ou presidentes que foram levados para depor sob vara, como se diz aí, tem sob vara. Conheço um depoimento do FHC que foi feito no apartamento de Higienópolis dele. O Collor, mesmo envolvido naquela grande corrupção do seu governo, eu creio que não houve fato semelhante. Queria que você colocasse assim, historicamente, qual que é esse fato dessa condução coercitiva de Lula. Sim. Eu acho que, na verdade, há precedentes, né? Eu lembrava há pouco... Precedentes fortes, assim? Fortes, sim. Não com o mesmo clamor, porque ocorreram na época da ditadura. Por exemplo, com Juscelino Kubitschek, que foi levado em viatura policial em várias oportunidades. Foi um dos motivos, inclusive, que o fez se autoexilar, né? Mas porque um governo de exceção, né? Uma ditadura de exceção, militar. Sim, sem dúvida. E partiu de um delegado de primeira instância, de delegado de polícia, nem era a justiça propriamente dita, né? Então, há precedentes internacionais. O ex-primeiro-ministro da França, Sarkozy, passou por uma situação constrangedora dessa há menos de 3 anos, e são fatos que ocorrem. Eu acho que exageros podem ter havido, mas uma coisa é fato: as instituições têm seus mecanismos de proteção e de defesa quanto a isso. Eu fico pensando, por exemplo, e me causa uma certa espécie, o clamor que isso gerou, na minha opinião, um tanto exagerado, porque no Brasil já houve outros precedentes. Por exemplo, eu me lembro quando o Celso Pitta foi levado também sob vara. Eu me lembro dele sendo acordado na sua residência, com a cara sonolenta, esfregando o rosto, e a Rede Globo filmando, a mídia toda ali, impactando, né, na porta do apartamento dele. Aquilo foi um desrespeito também. E não me lembro disso ter gerado... Ex-prefeito de São Paulo. Ex-prefeito de São Paulo, que foi preso por conta daquele escândalo das Paulistinhas. Eu acho que era uma emissão fria de
letras de câmbio, títulos do Tesouro Municipal, tinha umas coisas... foi envolvido em várias acusações e investigações de corrupção. Revelou-se depois que ele era culpado, né? Então, mas nada disso justifica exatamente você acordar um indivíduo de alguma projeção política no meio da madrugada, no início da manhã, e com câmeras de televisão repercutindo tudo aquilo. Eu acho que neste caso do Lula isso não ocorreu, né? Eu não vi, e óbvio que a imprensa é sempre ávida por novidades. Se ela tivesse tido a oportunidade de filmar o Lula dentro de uma viatura, ela não teria perdido essa oportunidade, e acho que a polícia cumpriu definitivamente o que constava do despacho do juiz Moro, né? O juiz Moro disse: deve ser tratado com a dignidade de um ex-presidente, não deve ser algemado, isso não deve acontecer, né? E agora há um relato do policial federal que presidiu essa condução, dizendo que o Lula teria exigido ser algemado, né? O que me causa muita estranheza, assim, eu acho muito estranho. Ele disse que só iria se fosse sob algema. Pode ser, é claro, que o delegado esteja mentindo, esteja produzindo um factoide. Mas se ele fizer, veja, a instituição democrática tem instrumentos para responder sobre isso. Cabe aos advogados do Lula dizer, olha, ele nunca disse isso, essa frase é mentirosa, ela cria um factoide. Quer dizer, a democracia é assim, os erros são reparados judicialmente ou através da opinião pública, esse é o ponto. Muito bem, eu queria passar assim para o professor de História, Emílio Peluso, e colocar assim essa questão sob vara, né, condução coercitiva. Isso, eu disse ali que o Brasil dividiu ainda mais. Mas no meio jurídico até que não houve uma grande divisão, porque, pelo que eu li, a maioria dos juristas foi contra essa condução coercitiva ou sob vara. Embora é necessário dizer, eu no meu entender, a gente vive aqui numa sociedade que nem é de classes, uma sociedade até de castas em determinados pontos, que levar para depor sob vara, a polícia entra todo dia aí em bairros periféricos, fia o pé na porta e leva para o cara depois, às vezes não é sob vara, não é sob cacetete, às vezes sob tiro, né? Isso acontece toda hora no Brasil. Mas com a expressão de um ex, eu não estou querendo aqui dizer que eu concordo com essa condução coercitiva do Lula. Só estou aproveitando para dizer que o Brasil é assim, é um regime de castas, né? Inclusive eu, pessoalmente, acho que houve também um exagero. Mas eu queria a sua opinião como jurista, como constitucionalista. Só uma correção do professor de Direito Constitucional, né? Mas o que acontece, na minha perspectiva, acho que a própria fala do professor João, ela já abre um espaço para que a gente possa colocar essa questão em discussão, né? O exemplo lembrado por ele foi um exemplo, então, que é um exemplo da ditadura, né? E nós não podemos entender que violações de direitos, aconteçam elas com ex-presidentes da República ou com qualquer pessoa, com qualquer cidadão, né? Elas da podem periferia, ser da favela também, sim, não poderia acontecer, né? Qualquer pessoa, né, na verdade. Ela possa ser entendida como algo que possa ser pura e simplesmente explicado, apreendido ou relativizado. Houve clara violação, sim, de direitos nessa condução coercitiva. É preciso que se diga isso muito claramente, né? O que tem ocorrido no Brasil, acho que até você levantar a questão de dizer, olha, existe um sistema de castas no Brasil, ninguém mais tem colaborado no Brasil para que se mantenha um tal sistema de castas, não é? Se é que a gente pode colocar a coisa dessa forma, do que uma casta que tem se tornado agora preponderante e uma atora muito importante na própria política, não é? Que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro, é claro que há enormes exceções, várias exceções, mas o Poder Judiciário brasileiro tem dado mostras nos últimos dias, né, de uma abertura em relação a um punitivismo objetivado pelo Ministério Público Federal, objetivado pela própria Polícia Federal, que não encontra um exemplo próximo, a não ser em uma ditadura, de fato. O que o judiciário brasileiro tem feito é algo que precisa ser observado e criticado a todo tempo. A decisão, então, tomada pelo juiz Moro, ela é criticável sob inúmeros aspectos. Ela é inconstitucional, em primeiro lugar, porque ela já parte do pressuposto de uma violação a um direito de um acusado, que nem era de fato acusado num processo judicial, porque ele não foi denunciado, não é? Ele, na verdade, estava em meio a uma investigação, não houve nem propriamente ali no curso do inquérito uma intimação e uma colocação dele numa posição de investigado, não é? E naquela qualidade incerta, ele é pura e simplesmente conduzido coercitivamente. Com qual fundamento? Um suposto fundamento num poder geral de cautela dos juízes.
Vejam a gravidade disso. O poder geral de cautela de um juiz, então, num processo penal, permitiria que uma medida restritiva de direitos como essa, não prevista na legislação, pudesse levar a que ele, como a qualquer outro cidadão, né, noticiou-se que mais de 100 conduções coercitivas teriam sido feitas na Operação Lava Jato, enquanto alguns podem dizer, olha, não, se aconteceu tão rotineiramente qual é o problema, não é? Eu já sou da perspectiva de que essa rotina define, na verdade, uma forma de se tratorar direitos fundamentais, de se lesar claramente o sistema de direitos fundamentais estabelecido numa ordem constitucional como a de 88, que merece, não é, aplausos por ter tentado estabelecer um efetivo Estado Democrático de Direito no Brasil. Mas o que o Judiciário tem feito hoje, não é algo completamente descolado disso. Só para fechar essa questão, existem 2 dispositivos do Código de Processo Penal que remetem a uma possibilidade de condução coercitiva em relação à vítima, à testemunha, melhor dizendo, e ao acusado, desde que assim qualificados e que eles deixem, não é, de atender a uma intimação que venha da Justiça. Isso não aconteceu porque não... Uma intimação anterior, né? Uma intimação anterior. Isso não aconteceu, essa intimação anterior não aconteceu. A Polícia Federal também não cumpriu nem mesmo devidamente a própria ordem do juiz Sérgio Moro, né, que por si só já é ilegal e inconstitucional, mas ela mesma foi indevidamente cumprida, porque a ordem dizia que se houvesse resistência, ele sim deveria ser conduzido coercitivamente, né? E mesmo a nota que foi solta no sábado pelo juiz Sérgio Moro, tentando explicar essa questão, que é uma coisa que também não me parece explicável sob a ordem jurídica, porque a Lei Orgânica da Magistratura Nacional veda no artigo 35, não é? A Lei Orgânica, lá, Lei Complementar 35 de 79, veda no seu mesmo dispositivo do artigo 35 que juízes se manifestem sobre processos em curso, não é? E o juiz Sérgio Moro faz, então, essa manifestação logo no dia seguinte, tentando explicar o processo e dizendo que aquilo visaria a uma questão de segurança das pessoas, de manifestantes que pudessem se colocar contra a decisão emitida por ele. Ora, se nós empregamos aí material, pessoas, servidores, mais de 200 servidores, 200 policiais federais para levar à frente essa operação, por que não direcionar essa operação para preservar a segurança, ao invés de restringir um direito fundamental? Eu só queria reforçar aqui, que talvez não fique muito claro. O juiz se manifesta nos autos. O juiz não faz propaganda na sociedade e não se manifesta para a sociedade. Isso está na lei. Ou seja... Você está dizendo a nota do Sérgio Moro? Absolutamente equivocado. O que está acontecendo? Ele não é político. Ele não é do executivo, ele não é do legislativo. Então, assim, é bom ficar claro que nós estamos vendo um juiz cometendo ilegalidades em sequência. É gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos caminhando, não chegamos, obviamente, para uma direção de estado de exceção. Quem falou isso foi o ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Falou e está gravado em entrevista que ele deu no final de semana, acho que para a Band. É gravíssima a situação que nós estamos vivendo. Ele tem que ser afastado, o juiz Sérgio Moro, imediatamente ou advertido politicamente. Mas você acha que existe esse clamor assim? Não tem clamor, não tem clamor, justiça e Constituição não tem clamor. Eu não tenho nada que está fazendo clamor para a interpretação da Constituição. Ela é a base do relacionamento entre as pessoas num país. E nós temos uma lei e uma Constituição a seguir. Então veja a sequência de erros. Primeiro, ele poderia muito bem seguir a investigação e tentar se aproximar com inteligência do Instituto Lula através dos seus dirigentes. Se ele vai tendo algum tipo de indício, ele vai chegando perto do ex-presidente da República, que é uma instituição, é um recall da instituição política da República Brasileira. Até por isso que é um absurdo ficarem falando da vida íntima do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso é um absurdo. Nós estamos jogando no lixo um mínimo de respeitabilidade de uma república. Pois bem, o fato é, ele poderia ter feito isso. Não. Ele, num dia, tentou atacar a família e o Lula, que estava no aeroporto, que nunca se negou a depor. E que até o momento não foi nomeado em nada. Né? Há um vazamento dizendo que haveria... a delação do Delcídio citado Lula. Bom, tem que ser homologado pelo STF e nós temos que ver se realmente foi. E aí tem que ter uma diligência específica. Não era o caso. A diligência não tinha nada a ver com isso. Ele foi coercitivamente mesmo, obrigado a depor. E o que é mais estranho é que
Antes disso, já começava-se a aparecer deputados como Bolsonaro no mesmo local. E, em sequência, nós tivemos 2 jornalistas do Globo, que é o Ricardo Noblat e o Merval Pereira, postando informações no Twitter e falando em público, pedindo a intervenção dos militares contra as milícias do PT. É gravíssimo o que está ocorrendo. É uma orquestração claríssima que está sendo montada. Veja, partido político, se houve um membro do partido político, ele tem que ser investigado. E na democracia, ele tem que ter o direito de se defender. E é o juiz que julga, não o jornalista. O jornalista não tem que pedir intervenção militar, nem fazer julgamento prévio de alguém que nem denunciado está. Ou seja, nós temos um jogo político armado e, evidentemente, como houve um desgaste violentíssimo do juiz Sérgio Moro, mas assim, foi cabal. Nós tivemos 3 ministros do Fernando Henrique Cardoso, inclusive o Zé Gregori, muito respeitado, ligado à CNBB. Ex-ministro da Justiça. Ex-ministro da Justiça, falando que foi uma ilegalidade. Outros, o Paulo Sérgio Pinheiro, ele foi... Acho que o Gregori não, ele foi secretário de Direitos Humanos. Não, ele foi ministro da Justiça. Também. O José Gregori, um eu sei período, que é meio cabotinho, mas é meu amigo. Então, ministro da Justiça, não, depois ele foi dos direitos, né? E foi dos direitos humanos também. Mas ele foi ministro da Justiça. Que na época não era mistério, era secretaria. Gilmar Mendes, Secretaria, Marco Aurélio, ou seja, nós tivemos vários ministros do STF se pronunciando horrorizados. O Bandeira de Mello, quer dizer, os maiores juristas do país falam isso é um absurdo que está acontecendo no país. Então, assim, eu acho que é gravíssimo e para tentar fechar, é por isso que tudo de novo se jogou na rua. Quer dizer, é uma loucura o que está acontecendo no Brasil. O que nós vamos falar no próximo bloco. E vamos lembrar, quando a gente resolve os problemas na rua, é porque as instituições não funcionam. Sem dúvida. Cena Política faz um pequeno intervalo e volta já com o debate. Prossegue Cena Política, debatendo o aumento, a radicalização, se é que pode chamar assim, da crise política, depois que o ex-presidente Lula foi levado para depor sob vara. Rudarrice, a gente tem toda essa situação que a gente discutiu aí no primeiro bloco, questões históricas, questões do direito constitucional, ali com o professor Emílio Peluso, e que você coloca agora politicamente, como fica o país politicamente, sendo, e se eu só colocar isso informativamente, que domingo a gente tem manifestações políticas e há até a possibilidade de confronto, porque os dois lados vão sair na rua. A presidente Dilma hoje se reuniu até com o staff dela, tentando avaliar essa situação e avaliar também, naturalmente, o prejuízo que isso significa para o já frágil governo Dilma. Eu acho que vão por partes. Em primeiro lugar, tendo um juiz que é um ator político, ele não é juiz. Então, assim, ele não representa o Estado, ele representa uma ideologia e um ataque frontal a uma força política. Nós exacerbamos, nós não temos mais esteio. E aí, nós entramos justamente nessa briga, nessa rinha de galo. É algo muito grave. É a briga das ruas? É uma briga das ruas que os dois lados estão absolutamente equivocados. Ou seja, não é isso que nós queremos para a democracia no Brasil. Então, o que nós temos? Nós temos uma convocação absolutamente articulada e orquestrada para o dia 13. Né? 13 não é qualquer dia, né? E não é qualquer número. Do PT, né? E havia justamente uma sequência que parecia meio lógica, né? De tentar cercar o principal nome do PT. O que também na democracia não é muito correto, você personalizar a disputa, você disputa ideias, não é? E não uma caça a pessoas, né? Isso é típico, de novo, da ditadura, né? De regimes autoritários. A oposição, de fato, está perdendo também rapidamente a sua popularidade, os indicadores do Datafolha e Ibope demonstram isso, né?
uma queda, por exemplo, de 4% do Aécio, uma queda vertiginosa do Lula, uma queda de quase todos. Quer dizer, a Marina é a única que se mantém, e mesmo assim está em terceiro lugar. O Alckmin, que aparece agora, foi lançado hoje pelo Maluf, candidato a presidente, que dizem que deve sair do PSDB, eu duvido, mas aparece em terceiro lugar, né, se for candidato, o Lula em segundo. Então, assim, a situação é bem grave, nós não temos uma alternativa de poder, e aí o que acontece com essa história do Lula, fora de hora, equivocado juridicamente, aí insuflou a construção da ideia do Lula ser um mito. E aí vem a reação, uma reação política violenta, e o pior é que, junto com isso, que pouca gente está analisando, é que a Gaviões da Fiel também entrou nessa politização, com o presidente da Gaviões da Fiel apanhando na rua, quebrando o braço dele, e ele declara que, enquanto batiam, falando, vai agora pedir ajuda para o Lula. O Santos... houve pichação do PT a aqui torcida, do Instituto Lula. A torcida do Santos, a torcida organizada, também atacando a Globo. Assim, nós estamos caminhando para uma politização pela violência, que é um absurdo. Quer dizer, para dizer claramente, eu concordo em parte com... Só para deixar clara a minha posição, Sim. eu sinto muita saudade do Ulisses Guimarães. Eu já falei aqui no programa acho que umas 10 vezes, porque ele tinha uma estatura política, sendo uma pessoa de centro, que chegava, eu já falei, já citei aqui o que foi a campanha contra o Collor, né, do impeachment. Eu lembro ele falando, inclusive numa reunião que eu participava, falou assim, agora é hora dos meninos saírem, agora é com a gente. Então falta alguém que diga, pare com essa brincadeira. Não dá para ficar falando um senador, presidente de um partido, você também presidente do outro partido, ficar insuflando essa brincadeira de rua, porque acima de você está o Brasil. Tem alguém que dá uma parada nisso e pegar e colocar o juiz Moro no lugar. Com essa estatura hoje não existe. Não existe ninguém com essa bandeira da ética e da democracia mais nas mãos. E aí eu cito em igual nível o Aécio Neves, presidente do PSDB, e o Rui Falcão, presidente do PT, que anda conclamando pessoas aí para as ruas, anda em vários instrumentos, Twitter, redes sociais. Você diz os dois proclamam ou um só? O Aécio está participando também da organização dessas manifestações do dia 13, que na verdade são manifestações. O que eu acho interessante é manter a prudência. Veja, eu sinto falta do Ulisses também e talvez do Brizola, que na sua radicalidade democrática seria um protagonista importante hoje, inclusive para puxar a orelha do PT. Ele estaria fazendo isso, eu tenho certeza, até pelo apreço que ele tinha pela Petrobras, pelo nacionalismo, pelo esforço nacional de industrialização, pela dignidade e pela ética na política, da qual ele sempre foi um campeão. E eu acho que isso é uma figura histórica importante. Agora, o que acontece? Na verdade, nós estamos assistindo um discurso da polarização. E é aquele momento da bola de neve. Não dá para identificar o início. Mas eu me lembro, por exemplo, do Emir Sader, que era um intelectual importantíssimo do PT. É claro que foi comentarista da Globo. Isso aí as pessoas, em geral, excluem da biografia, né? Durante muitos anos ele foi comentarista da Globo, do Jornal da Globo. O Emir Sader, quando a torcida do Corinthians botou o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, para correr, Emir Sader, foi para o Twitter e falou, aí, botamos a cachorrada para correr. Veja se isso é pronunciamento de um dirigente, de um sociólogo, de um doutor. Vamos pensar aqui entre nós, acadêmicos, ver se isso é coisa que um doutor deva dizer. Agora, tá? João, Porque é um incitamento à violência. Para dizer a verdade, a própria Marilena Chaui, aquele discurso dela, o do ódio à classe média, é um discurso, né, que incita o ódio sim, porque ele não tem uma veia crítica. Você que é sociólogo, Rudá, você há de convir comigo. Ela estava naquele evento promovido pelo ITEA, foi um movimento criado. A discussão da Marilena Chaui é uma discussão partidarizada, o Emir Sader é evidente, Bolívar Lamounier, é isso que eu lamento. Pois é, porque os intelectuais estão perdendo a capacidade de ponderar. Por exemplo, eles que eu tive a sorte de trabalhar, por exemplo, o Francisco Verfort, ele não está entrando nessa brincadeira. Ou seja, nós temos vários nomes importantes que estão mantendo assim, uma postura que se espera de um intelectual. Sim. E agora voltemos ao dia 13, que eu acho que tem uma coisa interessante, que hoje eu vi um comandante... Eu acho que nesse momento as manifestações tinham que ser proibidas.
Não, mas isso Eu acho que tinha que ser. Eu acho que isso tinha é que ser antidemocrático. uma questão Veja relevante. bem, Não, deixa eu a te gente colocar. não- Não, a gente não- deixa eu te a colocar gente uma não coisa. tem Aliás, momento- Eu vou é te o que dar você- uma lição de Aliás, prudência, é que vamos ver o que vai acontecer no aliás, é que o domingo. secretário de Segurança, é o que o secretário de Segurança de São Paulo fez hoje. Isso. Ele deu um pronunciamento dizendo o seguinte: não vai ter 2 manifestações na Paulista. Entende? Preferido ser domingo. Eu acho que o mais correto seria dizer, na Paulista não, nenhuma. Nós estamos chegando numa situação que nós temos que respeitar a vida humana. E o confronto está evidente. Quer dizer, o PT está chamando manifestação no mesmo dia, e se você pegar o Twitter, é um ataque dos dois lados, e falando agora nós vamos mesmo, vamos ver se tem coragem. Ou seja, num momento de uma escalada dessa, e é por isso que o Noblar e o Merval Pereira escreveram que tem que ter intervenção militar, assim, tem gente que está apostando nisso aí, para o fim de tudo, não é para o fim do governo Dilma. Eu acho que é hora da gente ter um pouco de cuidado, fazer um acordo com as lideranças, falar, ó, quer fazer manifestação? Faz daqui 3 meses, daqui 2 meses, daqui... Mas não veja, no dia 3. o que o comando de questão policiamento de São Paulo propôs me parece estritamente constitucional. E desse ponto de vista eu queria resgatar o mesmo evento, porém com um sentido diferente. O comandante de policiamento falou, olha, a Paulista nos foi comunicado previamente por um grupo que haverá uma manifestação X. Qualquer cidadão brasileiro tem o direito de se manifestar, desde que não frustre outra reunião programada anteriormente. Isso é da Constituição, é o texto literal, o que determina, programada para o mesmo espaço. Precisa também, eu acho que há uma questão, eu vou voltar aqui, não quero enfatizar apenas a perspectiva do jurista, né? Mas aí, para lembrar do próprio Brizola, né? Acho que há uma bandeira importante aqui, que é uma bandeira de defesa da legalidade. Né? A gente tem que se preocupar, na verdade, em tentar garantir muito mais do que a preservação de determinados anseios políticos, a preservação da própria ordem jurídica constitucional. De fato, a liberdade de reunião está prevista constitucionalmente e ela está nesses termos. Né? Você vai ter um prévio aviso à autoridade, aquele prévio aviso é justamente para evitar que manifestações aconteçam no mesmo local, no exato mesmo local. Manifestações contrárias confrontos. Que vão ter confrontos. Justamente, é uma tentativa de manutenção da segurança. Não é? É difícil, às vezes, até concordar que mesmo com o Alexandre de Moraes como secretário de Estado de Segurança no Estado de São Paulo, que é possível dizer que é constitucional. Né? Há diversos problemas em relação ao desempenho dessa atividade lá em São Paulo recentemente. Mas, de fato, convocar o mesmo protesto para o mesmo local seria algo impossível. Mas nós também não poderíamos restringir a liberdade de reunião sem que, para isso, tivéssemos que decretar a duras penas, no meu ponto de vista, um estado de defesa. E capital político para que a presidente da República faça isso, ela não tem. Né? Se ela fizer isso, acho dificílimo ela conseguir ainda mais uma situação em que ela vai se colocar, né, a perigo. Ela fragiliza muito mais o... É uma ação eminentemente poderia colocar na discussão sobre se ela, de fato, estaria agindo em conformidade ou não com o próprio texto constitucional. Então, mesmo em 2013, essa possibilidade não chegou nem a ser aventada. Né? Ela ficou longe de ser discutida. Agora... a não ser que, né, se quisesse dizer, o Rudak, que fosse uma questão de se definir politicamente o que fazer e o que não fazer. Em termos jurídicos, isso seria impossível. Mas aí, veja, é o lugar da liderança. Nós precisamos também, eu acho que é importantíssimo nós novamente pensarmos nesse problema. Né? O que tem acontecido no Brasil é quase uma operação limpeza próxima daquela da década de 60 que justificaria o próprio golpe de 64. Né? Então, tudo parece Vocês acreditam que está numa iminência nessa? Limpar ou acabar com a corrupção. Né? É claro, é óbvio que nós devemos sim punir responsáveis, agir para evitar que a corrupção continue a ser praticada nos níveis em que ela é praticada no Brasil. Mas o que nós vemos hoje, principalmente por determinados setores da sociedade, pela mídia em geral, é que só existe esse problema no Brasil. Só existe o problema da corrupção, a todo tempo ele é invocado e no final das contas ele acaba servindo para justificar medidas cada vez mais restritivas. Na nossa cultura política, essa é uma questão não resolvida. É por isso que esse tema volta recorrentemente. É uma questão... Pois é, mas o que eu digo é o seguinte, é o retorno do reprimido. Por que eu estou dizendo isso? É exatamente a certeza da impunidade histórica que gera em determinados momentos a exacerbação. E aí vem o lugar das lideranças. Tá? O que eu chamo de lideranças? Vamos esquecer o episódio propriamente dito, tá? Da condução coercitiva. Tá? A nossa cultura política
é autoritária, ela é supressora de direitos. Vamos pegar a mesma Lava Jato, e é esse o ponto que eu fico tentando levantar o tempo todo, tá? Eu não sou pró-PSDB, eu sou talvez bastante crítico do PT, porque o PT está no poder. Eu me inspiro sempre no Milton Santos, que dizia o seguinte: intelectuais e o poder têm que ter uma relação de desconfiança recíproca. Senão o intelectual deixa de ser intelectual e o poder deixa de ser poder. O poder que ouve os intelectuais e que os coloca em cargos sem tolher a sua capacidade de ação é um poder que vai se diluindo por dentro. Eu veja o que aconteceu, e eu vou citar 2 exemplos, Marilena Chauí e aquele menino, o Gianotti, né? Eles morreram filosoficamente na medida em que se engajaram num projeto de poder. Porque essa relação tem que ser permanente, e eu faço isso o tempo todo. Veja, no caso brasileiro, nós precisamos de lideranças que consigam apaziguar as pessoas e não estimular o conflito. É por este motivo que eu o vejo... está falando do Ulisses Guimarães, né? Isso, e eu vejo uma comédia de erros. Veja, eu analisei com todo o meu feeling de sociólogo e de historiador, tanto a entrevista da Força Tarefa, que eu assisti do início até o fim, tá? Quanto o discurso do Lula, tá? Que eu assisti com menos prazer um pouco, mas eu assisti o tempo todo. Ali você tem a arte da retórica, da dissimulação, você tem, de fato, a construção de um monte de meias-verdades que acabam constituindo uma mentira. Ali nos 2 discursos que você diz? No discurso do Lula. Porque o discurso da Força-Tarefa eu achei técnico. Eu vou lhe citar um exemplo. Eu sei que você discorda, mas deixa eu terminar. Aí você está fazendo um julgamento de valores e não é acadêmico. Deixa eu terminar. É acadêmico, sim. É acadêmico, sim. Eu vou lhe dizer. Teve uma hora... Deixa eu pelo menos concluir meu argumento. Eu vou concluir, tá? Não. Teve um momento que uma jornalista mal preparada, do tipo das que você citou, uma jornalista mal preparada perguntou para o procurador: e a Marisa e a Dilma, vocês estão também investigando as duas? O procurador foi de uma elegância, ele falou assim: olha, nós não investigamos pessoas, nós investigamos acontecimentos. A dona Marisa Letícia, se tiver que contribuir, contribuirá naquilo que os acontecimentos conduzirem a ela. A presidente Dilma tem fórum privilegiado. É o Supremo que deve encaminhar qualquer questão. Então, nós não estamos investigando nem a... Me soa como técnica que quer distorcer um discurso. Não quer distorcer, não quer distorcer, não. Ele quer dizer o seguinte: primeiro, ele tratou com respeito dois nomes que foram citados com desrespeito. Eu ia chamar o intervalo, mas o Rudá quer fazer uma intervenção. Não, um pouquinho. Nós temos que ter um pouquinho de calma de novo e ter racionalidade, entende? Sim. A gente ficar, de novo, insuflando uma discussão de desqualificar discurso. Político tem todo o direito de fazer o discurso, claro. e são cidadãos que fazem uma análise se ele é correto ou não. Então, acadêmico não tem que ficar fazendo um julgamento de valor sobre liderança política. Acadêmico faz análise... Aí é político, aí começa acadêmico faz análise de discurso. Acadêmico faz análise de discurso. Não foi. Entendeu? O senhor não usou uma categoria científica que é a minha área. Então, usei todas. É a minha área. Por favor, agora eu estou falando. Não, mas quando eu falei, você me interrompeu também. Agora o senhor está falando. Eu estou falando. Então, vamos tentar. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos parar com isso de ficar apontando o dedo, porque senão nós vamos ter que fazer uma listagem dos 2, 3 lados, e aí a gente vai chegar aonde? Aí esse programa vira palanque de campanha de eleição. Então, vamos deixar claro, o que ocorre é, nós estamos tendo um jogo que é armado para o conflito. Aliás, não é para o conflito, é para o confronto. E isso depõe contra a democracia e coloca em risco nossas instituições. Nós temos, do outro lado, um juiz que comete arbitrariedades, que ele já tinha escrito isso no opúsculo que ele fez para uma faculdade, deixando claro sobre mãos limpas. Eu conheço bastante essa história, porque eu sou filho italiano, e ele diz que tem que usar a imprensa, que ele chama de opinião pública qualificada. Foi um artigo que ele fez. Que juiz no Brasil não pode fazer isso, ele não pode usar a imprensa, nem usar a sociedade, porque aí nós estamos numa situação de processo inquisitorial, que aliás é um conceito técnico. Isso aí não é uma fala minha. Então, ou seja, nós temos um juiz que faz isso, nós temos uma tensão e jornalistas que durante o final de semana ficaram insuflando a vinda dos militares dizendo que a Polícia Federal estava a postos a partir de um despacho. A única pessoa que ouve o Merval no Brasil é você. Não, você é o único que leva ele a sério. Me desculpa. O Merval, infelizmente, muita gente leva ele a sério. Esse relativismo, sinceramente, com a minha história de vida, não pega. Isso é gravíssimo
E queria aí que você nós tivesse temos razão então, mesmo, nós estamos, claro, quando é do outro lado é relativo, quando é o lado oposto aí é sério. relativismo, A verdade é que é seríssimo dos dois lados. Sim. E nós temos que colocar alguma rédea nessa história, porque dia 13, se algum louco pegar um sapato e tacar numa autoridade como no juiz, ou se alguém tentar cercar a manifestação na Paulista, nós podemos começar a ter um início de guerra campal e da venezuelização do país. Será que não está claro isso? Que existe uma orquestração e um teatro armado e que o outro lado resolveu também entrar no teatro? Isso é gravíssimo para a democracia. Muito bem, eu tenho de fazer mais um intervalo, voltamos com o debate. O debate aceso é bom, sabe? Sim. Para clarear, só temos de ter essa questão, né? Que se um interpor na fala do outro, ninguém consegue, né, ouvir nada. Muito bem, Cena Política volta daqui a alguns minutos, continuando o debate. Segue Cena Política debatendo essa explosiva crise brasileira, com presença do cientista político Ruda Ricci, do professor de História João Furtado e do professor de Direito Constitucional, a quem eu quero perguntar sobre essas questões relativas, o Emílio Peluso, perguntar essas coisas relativas a esse processo todo que está acontecendo. Do seu entender, juridicamente, onde que isso tudo vai levar? Essa condução coercitiva de Lula pode ter uma nulidade decretada, ou outros atos iguais a esse podem acontecer, o juiz Sérgio Moro pode insistir na mesma tecla. Qual que é a sua avaliação jurídica sobre isso? O que fica muito claro nesse processo da Lava Jato é que há de fato, incidente sobre ele, sim, uma forma espetacular de se apresentar o processamento penal, o inquérito policial perante a sociedade como um todo. Né? Se a gente pode falar de uma espetacularização do processo penal, ela aparece de uma forma muito veemente no caso da Lava Jato. E é interessante porque a mídia, em geral, repercute isso, isso reaparece diuturnamente nos jornais e, incrivelmente, tribunais que eram tribunais extremamente garantistas começam, de certo modo, a entrar nessa mesma toada. Então, o que a gente observa? Fatos que levariam, há alguns anos atrás, a decretações de nulidade, a decisões de nulidade de tribunais como o Tribunal Regional Federal, como o Superior Tribunal de Justiça, como o STF, hoje já não levam. Por exemplo, uma coisa que tem sido discutida recorrentemente, as prisões preventivas decretadas na Lava Jato claramente objetivam que os acusados sejam ou sejam levados a uma delação premiada. Não há situações ali em que você possa ter efetivamente, substancialmente... Há uma grande controvérsia sobre isso. Isso, fundamento para a prisão preventiva. O próprio Supremo Tribunal Federal, há poucos dias, há 2 semanas, tomou uma decisão questionável da perspectiva jurídica sobre inúmeros aspectos também. A decisão que determina que há a necessidade de cumprimento da execução provisória da pena logo após a sentença penal ter sido decidida e confirmada em segunda instância. Que provavelmente quando a Constituição vai vitimar. A Constituição diz claramente que só depois do trânsito em julgado é que se pode cumprir a sentença penal condenatória. E o próprio STF já havia tomado uma decisão em 2009 no sentido justamente de garantir a efetividade desse texto constitucional. Então, o que a gente observa é que há uma reversão desse discurso. O próprio ministro Teori Zavascki faz menção a uma expressão que sempre foi combatida pelo STF quando se dizia respeito à prisão preventiva. Então, ninguém poderia ser preso preventivamente com base no clamor público. Clamor público é uma expressão que aparece nessa decisão desse habeas corpus que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente observa é que, não obstante as flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades da Operação Lava Jato, as várias que a gente pode apontar, os tribunais parecem que vão manter essas mesmas decisões, por essa busca desenfreada, tentativa de levar à frente no Brasil uma operação limpeza para poder acabar com isso, achar que vai acabar com esse problema de uma vez por todas, que seria o problema da corrupção. Mas aí você volta e me dá a oportunidade de retomar um tema que eu estava desenvolvendo. Veja, concordo com você que há uma espécie de agressão ao garantismo.
Mas veja, o que está acontecendo neste caso? Provavelmente essa decisão do Supremo, recente, de 2 semanas atrás, a primeira vítima célebre desta decisão provavelmente vai ser o Azeredo, que é um ex-governador de Minas pelo PSDB, o que nos afasta da teoria conspiratória. Não é uma conspiração de agentes que possam ser nomeados com a parte da grande mídia, com as multinacionais, com as pessoas que querem privatizar a Petrobras. Essa visão me parece um pouco fantástica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: há um clamor não por cometer injustiça ou por suprimir direitos humanos. Há uma parte da sociedade que não tem apreço pelos direitos humanos. E há um clamor contra práticas que geram a corrupção e que geram a impunidade. Então não é uma tentativa de passar o país a limpo, conspiratoriamente concebida. É uma espécie de uma compulsão. Essa não é a questão. Eu sei, a questão é que tem uma cultura macartista em curso. Mas veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as próprias me causa uma certa perplexidade ler ressoando em multiplicadores de opinião, pessoas importantes, a ideia de que isso está sendo feito porque pela primeira vez alguém olhou para os pobres. Não é isso. Não, isso já aconteceu com o Maluf. Mas, por favor, agora eu quero desenvolver meu argumento. O Maluf já amargou 2 meses na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Quem é da minha geração também se lembra disso. Ele e o filho, tá? E não houve esse clamor todo. Este é próprio do funcionamento das instituições. Às vezes há excesso, às vezes não há. Eu tive um professor de direito penal que falou assim: olha, algum de vocês já viu o Maluf? Um homem de 70 anos, desse tamanhozinho assim, não precisava ter sido algemado. E foi para a carceragem da Polícia Federal algemado. Mas afinal, todos os executivos da Odebrecht, o que eu estou querendo chegar é o seguinte... Qual que é o clamor? É o clamor... Não, o clamor não, eu estou querendo dizer contra o Lula ou a favor do Lula? Todos os empresários que foram presos pela Lava Jato desembarcaram em jatinhos da Força Aérea, algemados, em geral com um paletó em cima das algemas, para o netinho dele. Isso é macartismo. Por que só agora? Mas por que só agora que as pessoas estão perplexas? Eu não vi uma pessoa, eu não vi um intelectual protestando contra isso quando aconteceu com os empresários. Eu não vi, não vi. A violação de direitos foi levantada no processo contra o Eduardo Azeredo. O que eu estou querendo dizer, ninguém colocou essa questão. Pois é, e aí eu te pergunto do ponto de vista do conhecimento deste processo. Já foi arguída pelos advogados do Lula a nulidade desse ato da condição coercitiva? Ele questionou, na verdade, se há fundamento jurídico para isso, se há fundamento jurídico para isso, tem que ser feito. Como, aliás, diga-se de passagem, dizer que ele... É por isso que eu falo das manobras diversionistas. Dizer que é só me chamar que eu vou depor, francamente, é falsear a realidade, porque houve pelo menos uns 4 habeas corpus preventivos que foram impetrados. Em janeiro ele foi depor voluntariamente para sobre o tráfico internacional, sobre o tráfico internacional de influência. A Polícia Federal esteve tentando acertar um acordo com ele para dar o mesmo depoimento que o Fernando Henrique deu durante quase 11 meses. Há um histórico disso. Eu me lembro, eu acompanhei pela mídia, tá? Polícia Federal queria ouvir, essa semana eu não posso, essa outra eu não posso. E inventava viagens e fazia... Processualmente, o que eu estou querendo dizer? No processo, isso não é indício suficiente para que se possa decretar uma condução mas eu não estou falando deste processo. Ele precisava ter intimado ele. Este processo será anulado na justiça. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é sobre o clamor que ele está gerando. O que eu estou me referindo é o clamor. Eu não vejo motivo. Eu não vejo sentido. Eu não acho. Em suma, o que eu estou considerando é o seguinte: o Amarildo, para mim, e o Lula são a mesma pessoa. Claro que são. São a mesma pessoa. Esse é o meu ponto. Todos são iguais perante a lei. Elas têm que gerar, sim, o mesmo tipo de inconformismo em relação a direitos. Mas isso é contraditório em relação ao tipo de relativização que você fez no início do programa. Quando você disse, olha, direitos, na verdade, o que houve de lesão, o tipo de incômodo que houve para ele é um incômodo que tem que ser tolerável. Muito bem. Não, eu não disse isso. Não nesses termos, definitivamente não. O assunto é muito polêmico, é natural que a polêmica cresça, mas eu tenho que fazer um intervalo. Sendo na política, volta daqui a pouquinho com a nossa polêmica aqui sobre a crise política brasileira.
de volta à cena política. Eu tenho de dar uma reviravolta na discussão, porque restam poucos minutos para terminar o programa, e eu quero a opinião dos três de uma maneira pontual, começar aí pelo Rudá, com essa polêmica toda, delação do Delcídio do Amaral, condução coercitiva do Lula, o impeachment da presidente Dilma hoje estaria mais próximo? Não, assim, não tem porquê. Não tem motivo algum nesse momento. O que nós precisamos esperar? O impeachment pode ganhar algum tipo de sentido, porque o resto é uma espécie de marola política que faz parte do jogo. Lembrando que em 1953 o Getúlio passou por 3 processos tentativas de abertura de impeachment e não passou nenhuma. Né? Mas o fato é que isso faz parte do jogo político. Isso não tem que ter, do outro lado, um cataclisma, que isso mas é um que absurdo. a oposição já está apresentando. Não, mas apresentou vários, não ganhou nenhuma. Quer dizer, além do que, o atual processo de impeachment tem que ser validado pela Comissão Especial da Câmara, que hoje a maioria é pró-Dilma. Né? O Pitiano acaba de ganhar a liderança do PMDB. O Supremo também então, reforçou assim, o Senado, então, né? O Senado então, por aí é só marola para o dia 13. O que é que de fato pode ocorrer? É se o TSE realmente julgar as contas da campanha passada. Aí sim se abre um fato político novo. Mas a gente tem que ter, isso que é o problema. O problema é que o Brasil está numa espécie de histeria, nessa catarse. Catarse significa depurar, né? Essa catarse da gente se renovar e ser um novo país, como se a gente não tivesse passado nenhum, não tivesse instituição, e queremos acelerar ao arrepio da lei, das instituições. E o problema é que o fato concreto não há motivo nenhum para impeachment nesse momento. E é bom aguardar o TSE, qualquer pessoa experiente faria isso. Vamos aguardar e ver o que dá. Deu o fato político, aí a liderança entra em cena. Então, assim, nesse momento, o governo Dilma é tão frágil que o melhor proposição era ir até o de 2018. Eles ganham a eleição. João e Emílio, vocês pensam... Eu penso o seguinte, não há clima para impeachment, mas eu confesso que, no fundo, ninguém consegue prever o futuro. Eu, como historiador, morro de medo do futuro. O Hélio Gaspari atribuía ao Nixon uma frase que eu achei muito interessante, ele foi um empichado célebre, né? Que dizia o seguinte, olha, não é o erro que você comete que te derruba, o que te derruba mesmo é a tentativa de encobrir, tá? E me parece que a delação do Delcídio vai colocar isso à prova, tá? Homologada, se for, ela vai trazer elementos que podem ou não ser comprovados e que podem erodir o pouco de credibilidade que a presidente ainda tem. Onde é que está essa credibilidade? Eu penso que boa parte da opinião pública considera que ela é uma pessoa honesta, que não está usando o poder em benefício próprio. Numa linguagem popular que não colocou nada no bolso, né? É a impressão que eu inclusive, também tenho. Tá? Eu penso que ela não se inebriou com uma nova condição de classe, com bebidas importadas. Ela me parece que continua no mesmo diapasão. Só que o importante para ela vai ser demonstrar isso para a opinião pública. Se ficar evidenciado que algo do que o Delcídio declarou faz sentido e se começarem a surgir evidências disso, o inimigo está à espreita. É igual a infecção oportunista. Quando o organismo está fragilizado, ele entra. E aí, Rudá, você me permite, eu acho que isso é a única coisa que você vai concordar comigo na noite inteira. O Pisciani não é de confiança. O PMDB não é de confiança. De jeito nenhum. O PMDB é um protagonista que não pode ser ignorado. Eu não contaria com o PMDB para instituir um governo. Na verdade, para concordar até mais, eu acho que nós temos a pior geração de políticos da história da República. Eu não confio em nenhum deles. Sim. E eu acho que a população brasileira também, tanto que não é porque a Dilma está mal que ela está dizendo que vai votar na oposição. Uhum. É um desalento. Nosso país, do ponto de vista da política, é um desalento. A questão em relação, só voltando ao processo de impeachment, é que nós precisaríamos, nesse momento, de um aditamento do próprio pedido de impeachment, o que é uma coisa que não tem precedente, não é? Ou então de um novo pedido de impeachment, que geraria, na verdade, todo um processamento que demoraria ainda mais um tempo, que talvez não acompanhe bem... De recomeçar. Acompanhe bem a situação política e a repercussão política dos fatos. Acho que isso que o Rudá levantou, da questão de como o TSE vai se pronunciar, é preciso considerar também que a decisão do TSE não é terminativa nesse caso, a gente dependeria ainda de uma decisão do Supremo. Então, novamente, nós voltamos à questão para ser decidida agora para esse aspecto de uma certa judicialização da política. Não é? O Supremo
tomou, a meu ver, uma decisão importante quando ele manteve os precedentes do caso Collor e determinou como a Câmara deveria levar à frente o processo de impeachment. Então a gente precisa considerar a questão política na própria Câmara, o rito do e precisa Eduardo considerar Cunha, também como que o Senado vai se posicionar em relação a essa questão, né? Que vai ter um papel preponderante agora, caso o processo acabe por ser aprovado. Posso fazer uma pergunta para você? Você acha que a decisão do ano passado, essa que você acabou de citar, demonstra que o garantismo voltou a ter certo reequilíbrio com Lewandowski ou não? Porque a decisão foi um pouco surpreendente, não é? Na verdade, isso depende muito mais do papel, não do presidente da corte no Brasil, né? Como o presidente da Suprema Corte norte-americana tem um papel preponderante, no Brasil esse papel ele passa a ser do relator, e né? ele é muito ou colegiado. daquele que leva à frente o voto condutor. O que aconteceu? O relator Fachin foi vencido, né, em boa parte das teses que ele defendeu na sua decisão, né, que ele estabeleceu na sua decisão, e o Barroso é que levou à frente e fez encaminhar isso, né? Que tem um perfil, sim, mais garantista, não é? Mas que eu acho que, na verdade, apenas tentou definir um tipo de pauta que seria levado à frente pelo Legislativo. Eu não acho que o STF esteja por si só mais garantista. Né? Mas Porque você também concorda que, na verdade, o processo do impeachment, neste momento, ele estará sob escrutínio de agentes políticos, que eu concordo com o Rudá, não tem muita confiabilidade. Eu não estou falando do Supremo, eu estou falando do Parlamento, que seja lá de que maneira o Supremo devolveu para o Parlamento, que aí está. E o Parlamento que aí está... E eu só queria fazer uma última ressalva, que é o seguinte, o Aécio me parece que declarou essa semana que o input natural e o novo impulso do impeachment estará no dia 13. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que o dia 13... Eu acho que as ruas vão falar, vão esganir, vão fazer o que for, mas eu acho que neste momento a discussão está no nível institucional e político. E por isso, num certo sentido, eu fico seguro de um lado e assustado de outro. Mas é essa a vida. Nós temos que ir na corda bamba. O que nós estamos falando aqui, Carlos, que a gente está conversando, é que a possibilidade do impeachment é remota. E então está se forçando a opinião pública, inclusive colocando em risco, desqualificando até as instituições. Quer dizer, se o STF, pelo clamor das ruas, tomar uma decisão contrária ao clamor, você imagina o uso político que vai ser feito para pressionar o STF e dizer é gente que a Dilma indicou e o Lula. Então, assim, nós estamos partindo para um tipo de ataque político que desqualifica as instituições públicas. Tem que ter uma parada nessa história, a qualquer momento. Sob pena de termos, né, de se ter uma situação na qual talvez a opinião pública, vamos colocar desse modo, se é que é possível definir assim, ela tente se contrapor a uma futura decisão do STF que seja uma decisão de preservação das instituições. Né? Nós temos que lembrar que o STF ele precisa, antes de qualquer coisa, agir sim de forma contra-majoritária e não politicamente. Né? Agradecendo novamente aos três, porque agradecer nunca é demais. Cena Política agradece também, principalmente a quem acompanha o programa, que volta com um novo debate na próxima semana. Até lá.